prezado aluno do Instituto Bíblico, a paz do Senhor Jesus, é uma honra novamente estar com vocês aqui, dando continuidade à nossa matéria, Evangelismo e Missões. E hoje estamos partindo para a nossa terceira aula e o terceiro capítulo da nossa apostila. E tenho certeza que essa aula vai ser muito interessante, vai crescer, vai acrescentar muito para o seu conhecimento. Essa aula, a aula de número 3, vai ser uma aula um pouco mais dinâmica. Eu vou falar sobre as dicas, de conceitos de evangelismo e também erros que normalmente nós cometemos ao evangelizar. Tá? Então vai ser algo bem mais dinâmico do que propriamente as outras duas aulas que nós tivemos, mas tenho certeza que vai ser muito bom para o nosso desenvolvimento aí, de acordo com a matéria, tá bom? Bom, vamos lá. Nossa matéria, Evangelismo e Missões, autor Reinaldo Pinheiro, professor sou eu, Juan Campos, diretor nosso querido pastor Jorge de Oliveira do Vale, e aqui é adaptado pela equipe redatorial do Instituto Bíblico de Campinas, tá? Capítulo 3, Evangelismo e Missões, Primeiro vamos abordar definindo evangelismo, depois vamos definir o que é missões, a diferença aí de ambos, se existe ou não. Depois vamos falar sobre Jesus, o maior modelo missionário, a igreja e a sua tarefa. Vamos entrar sobre poder para morrer e os 4 erros na hora de evangelizar. Lembrando que eu não coloquei aqui, mas tem as dicas, tá, de como evangelizar também. Seja organizado, tenha foco e disciplina, desconecte do seu celular, fuja das distrações, estude em local apropriado, anote tudo sempre, leia o seu livro, responda o questionário ao final de cada lição e bom estudo. Bom, de uma forma aqui introdutória, temos aqui a definição de evangelismo, tá, gente? O que é o evangelismo? O que é de fato o evangelho? O termo evangelismo, até apresentei para vocês aqui, a palavra evangelismo provém do termo grego evangelion. Evangelion quer dizer boas novas. Então, quais seriam essas boas novas? O evangelho é as boas novas de Deus através de Cristo Jesus para toda a humanidade. Pois o nosso estado sem Deus era de morte. Estávamos separados dele, destituídos de sua glória. Então o evangelismo é mais ou menos isso daí. Vem do termo grego evangelion, quer dizer boas novas, e é justamente isso, você levar uma boa notícia, você levar boas novas, que seria o evangelho de fato, o evangelho que salva, que cura, o evangelho que liberta uma pessoa. Isso é boas novas, isso é o evangelismo, é você trazer, aplicar boas novas para uma pessoa. Juan, qual é a diferença do termo evangelismo, ou de evangelizar, e de missões? Qual a diferença? Tem diferença? Sim, tem diferença entre evangelismo e missões. Vamos definir o que é missões. Lembrando que já definimos o que é evangelismo, agora vamos definir o que é missões. Evangelismo é você levar as boas novas, ou levar o evangelho de fato para os cativos, para as pessoas perdidas, para pessoas que estão mortas em delito de pecado e agora vai ouvir essas boas notícias, ouvir o evangelho, e Deus vai mudar a vida daquela pessoa literalmente, Vamos aí definir missões. A palavra missões é definida desta forma pelo escritor Cláudio Honor Corrêa de Andrade, grande teólogo aí dentro do nosso campo, da teologia, um homem de Deus, assembleiano, que ele vai dizer assim: do latim missio, é a transmissão consciente e planejada das boas novas de Cristo além das fronteiras nacionais. Sendo missões um trabalho de proclamar as boas novas de Cristo além das fronteiras, ela pode ser considerada como uma área mais ampla do evangelismo. Então, missões é algo mais amplo, tá? É algo, obviamente, mais planejado, tem que ser planejado, e além das fronteiras nacionais. Então, normalmente, missões, ela percorre, além do Brasil, vai para outros povos, vai para uma outra cultura,
tá? Vai mexer muito e vamos trabalhar muito isso nas outras aulas também sobre missões transculturais. O que seria isso, Juan? Eu vou explicar mais pra frente, nossa apostila vai abordar sobre isso também, tá? Mas evangelismo, você vai levar as boas novas, as boas notícias para aquele pecador, para aquela pessoa que está em estado de morte espiritualmente, né? Morte eternamente. E a missões já é algo mais abrangente, já é um preparo, já requer um preparo maior para você sair além das fronteiras, sair, renunciar à sua cultura, renunciar aos seus hábitos, renunciar aos seus costumes, e agora você vai fazer missões, levando esse evangelho, levando essas boas novas para além das fronteiras, para outros povos também, tá? Para uma outra cultura também. Então, existe diferenciação aí entre evangelismo e entre missões. Tá? Jesus é o maior modelo missionário que vamos ver dentro das Escrituras. É o maior modelo, não tem outro semelhante. E vou mostrar para você aqui, ó. Ele é o maior modelo de missão, o maior modelo de missionário que já existiu. Nele, vemos que não existe trabalho missionário sem renúncia, pois ele renunciou ao esplendor de sua glória, deixou sua majestade para vir à terra e tomar a forma humana. Aí vem a encarnação de Cristo. Cristo é aquele que tinha tudo ao seu dispor. Ele alimentava a humanidade, Hebreus 1:3. Porém, ao encarnar, sendo criança, tinha de ser alimentado por sua mãe. Ele criou o homem conhecendo toda a estrutura humana, como é relatado pelo salmista. Teceste-me, Salmo 139:13. No entanto, ao encarnar, teve de aprender a andar. Impossível ser missionário sem renúncia. Isso é extremamente impactante. Eu falei com vocês sobre isso já em algumas aulas passadas, acho que foi até na aula anterior, sobre o mistério ali do Filipenses 2:5, né? Dele ter vindo em forma de homem, em forma de servo do homem. Então ele foi de fato o maior modelo missionário que vamos ver. Ele renunciou toda a sua glória, toda a sua majestade, né? Ele que criou, pensa comigo, um Deus que criou o ventre de Maria, um Deus que criou Maria, um Deus que criou o ventre de Maria, e que agora ele vai encarnar-se e vai entrar dentro deste ventre, vai sair, vai surgir dentro deste ventre que ele mesmo criou. É o mistério da encarnação, né? Então Jesus, ele é o maior modelo missionário que vamos ver biblicamente. Não existe missionário sem renúncia. O missionário vai ter que renunciar a certas coisas. Ele precisa de renunciar a algumas coisas. Por exemplo, ele vai ter que renunciar os seus hábitos, às vezes, os seus costumes. Ele vai ter que renunciar, às vezes, à sua definição e o seu conceito de verdade absoluta. É óbvio que eu não estou falando isso de uma forma teológica. Não, o conceito de verdade absoluta teologicamente é o mesmo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é isso, não muda. Mas eu digo no sentido, por exemplo, da cultura. Por exemplo, eu conversando uma certa feita com um missionário, perguntei para ele qual é uma das maiores dificuldades de um missionário, né? E ele pensou bastante para me responder. Quando me respondeu, falou algo relacionado à cultura. A dificuldade que um missionário tem em se padronizar com a cultura de certos povos. Por exemplo, irmãos, olha o perigo, por exemplo, de você tem lugares, se você dar a mão direita para cumprimentar, como é a nossa cultura aqui, a pessoa vai se sentir ofendido por isso. Então você não pode esquecer que na cultura deles, você não pode dar a mão direita para cumprimentar, né? Um outro missionário falou para mim que foi em um certo lugar que a região ali era extremamente machista, onde as mulheres não podiam comer junto na mesa, eram os homens primeiro que se alimentavam, depois o resto ali as mulheres comiam, porque era um povo extremamente machista. Então, imagina uma pessoa que tem uma mentalidade, que tem uma ideologia ali, que tem um certo pensamento e tem aquela definição exata, tem aquela definição como verdade absoluta, e esquece que existe uma cultura ali, aquilo que nós chamamos de missões transculturais, que vamos trabalhar isso mais pra frente. Vou apresentar para vocês aqui algumas culturas, algumas crenças
que você vai ter, como missionário, você vai ter que respeitar aquilo. Não que você vai concordar com aquilo, mas você vai ter que respeitar aquilo para justamente trabalhar aí o evangelho, para você justamente aplicar o evangelho naquela pessoa e mudar aquele conceito, né? Não que você vai mudar, você vai respeitar, você vai apresentar este evangelho. É óbvio que dentro do evangelho existe uma cosmovisão que vai mudar a visão daquela pessoa. Vai mudar. E isso quem faz é o Espírito Santo, né? Mas então, esse é um dos maiores problemas que vamos ver dentro do campo missionário, o fator da cultura. E o missionário vai ter que renunciar seus crendices, né? As suas ideias, às vezes, até meio de preconceito, estilo de música, né? Por exemplo, você vai para a África, lá tem a igreja e lá as músicas são mais agitadas. Então, o missionário tem que estar ciente. É por isso que Claudio de Andrade vai relatar isso, definir missões como isso, como algo planejado. Algo que você se prepara, que você amadurece mentalmente, espiritualmente, amadurece, reveste da armadura para poder, então, fazer missões. Tá, gente? Jesus como o maior modelo missionário falamos, né? E agora a igreja e sua tarefa de fazer discípulos. A Igreja de Cristo veio ser inaugurada no dia do advento do Pentecoste. Sua missão primordial é o proselitismo, tá? Isto é, fazer discípulos de todas as nações. Para essa tarefa, o Senhor municiou sua igreja aos primeiros discípulos que a formaria. Disse que deveriam ficar em Jerusalém, onde seriam revestidos do poder, para serem testemunha em todos os cantos da terra. Nós, pentecostais, né? Pentecostais clássicos, acreditamos nisso, que ali no batismo com o Espírito Santo, aquele revestimento, foi justamente isso, um revestimento para os discípulos, para a igreja ali poder ir, para poder avançar, para poder ter esse revestimento para pregar, para poder anunciar o evangelho com mais poder, com mais autoridade. Então nós pentecostais cremos nisso, neste revestimento. E é por isso que a igreja pentecostal expandiu demais, né? Abraçou esse conceito desse revestimento, dessa preparação para poder evangelizar. E quando vem esse revestimento, né, o Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo de Deus, então o discípulo ali, o irmão ali que foi batizado, tem este poder para justamente pregar o evangelho, para poder sair evangelizando. Interessante é que, uma coisa que talvez os irmãos não saibam, vai aprender isso agora, é muito interessante, irmão. Tira print disso, anota, tá? Poder para morrer. Olha que interessante isso. O texto de Atos 1:8 afirma: mas recebereis poder, que ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra testemunha é a tradução do termo grego marte. Então a palavra no grego original ali é marte. Marte é aquele que está disposto a morrer pela causa que defende. Como testemunhas de Cristo, devemos estar dispostos a morrer pela nossa missão. Com certeza, isso não é uma tarefa fácil. Assim, o texto afirma que receberemos um poder para exercer essa missão. Interessante também é que a palavra poder é traduzida do termo grego dynamis. Dynamis pode significar poder, força, energia, capacidade. É a raiz de nossa palavra dinamite, que dá uma ilustração interessante. O poder que recebemos é um poder interno muito grande que nos capacita para exercermos a nossa missão de testemunhas. O interessante é que, então, ao ver no texto grego mesmo, no original, né, no grego koiné, a palavra testemunhas, ali é Marte. Então, quer dizer, é um poder justamente para morrer. É um poder, justamente, um revestimento, justamente para você ter essa autoridade, ter essa capacidade de poder pregar, e mesmo você morrendo, você pregando. É uma força. E se você analisar esse termo grego aqui, né, Marte, você então para de questionar alguns detalhes. Por exemplo,
você entende o sofrimento dos apóstolos, você então vai entender o sofrimento da igreja primitiva, você vai ver o sofrimento e vai entender esse sofrimento dos pais da igreja, Policarpo, todos os demais pais da igreja sofrendo. Você vai ver o sofrimento ali próximo da Reforma Protestante, como foi com John Hus, o famoso ganso, né, que foi morto ali, queimado. O sofrimento de Martim Lutero, o sofrimento de Jacó Armínio, o sofrimento de homens ali que de fato abraçaram essa bandeira do cristianismo, a bandeira da fé, e não tiveram medo de negar isso. Então aí você para de questionar alguns detalhes. Por exemplo, uma certa feita uma pessoa me perguntou assim, professor, tira uma dúvida, me explique o sofrimento do mal. Eu falei, mas como assim? Como que você quer que eu te explique isso? Ele falou, não, professor, a minha dúvida é por que pessoas boas sofrem? Eu respondi para essa pessoa, baseado em um livro que eu li, que agora não me recordo, mas o livro é de John Piper, se não me falar a memória. No entanto, ele escreveu um ótimo livro, chama Coronavírus e Cristo, muito bom o livro. Óbvio, tem algumas coisas que eu discordo, pelo fato dele ser calvinista, mas é um livro muito bom, recomendo para os irmãos. John Piper chegou a pegar coronavírus, né? E ele então escreve este livro justamente nesse período aí de sofrimento, né? Mas o aluno me perguntou justamente isso. Me explique por que pessoas boas sofrem. Então eu respondi, na verdade, as coisas ruins aconteceu com uma única pessoa boa. E essas coisas ruins só aconteceu com essa pessoa boa porque essa pessoa quis que acontecesse. E o fato dela ter aceitado essas coisas ruins ter acontecido com ela, agora as coisas boas acontecem com pessoas ruins. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que ele carregou nos trouxe a paz. E a única pessoa boa que carregou algo ruim foi Cristo, porque nós somos pessoas maus, depravadas, e merecíamos sim o castigo e as coisas ruins. Mas pela graça de Cristo, as coisas boas nos chegou, que é o Evangelho, que é a salvação. Então você começa a interpretar de uma outra forma o fator do sofrimento, sabe, gente? Quando você interpreta esse texto de uma forma coesa. Então você vai entender o motivo dessas mortes trágicas que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você vai ver o famoso Coliseu, matou muitos de nossos irmãos. Você vai ver a morte dos discípulos, dos apóstolos, de profetas. Olha aqui, ó. A morte de Jesus, Mateus, Tiago, Paulo, Pedro, Felipe, Matias, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, André, Lucas, Simão, Zelote, Judas Tadeu, Tomé. Olha a morte dos apóstolos. Você vê a morte de profetas, Isaías, esses apóstolos que morreram por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Que poder que eles tinham para suportar tudo isso? É o poder do Espírito Santo de Deus. É este revestimento que eu estou te falando. É este revestimento que nós precisamos. O revestimento para ser testemunhas. Ó, que interessante. Um grande homem, Clemente de Alexandria, vai falar sobre a morte de Tiago. Você vai ver isso no livro dos Mártires. Livro muito bom, irmão. Muito bom. Recomendo você comprar este livro. Clemente de Alexandria vai falar sobre a morte de Tiago. Porque é interessante, né? Tiago foi um dos principais que andava com Cristo. Pedro, João e estava lá Tiago. Para onde Jesus fosse, Tiago estava junto. E ele foi um dos primeiros a morrer, né? Morreu ali a espada e a pergunta é por que Tiago morreu? Qual a finalidade de Tiago ter morrido? Depois Herodes tentou matar Pedro, só que aí a igreja orou por Pedro. E Deus libertou Pedro da prisão. Mas Tiago tinha morrido. E Clemente de Alexandria vai fazer uma análise sobre a morte de Tiago, que é muito fantástico. Vou apresentar para vocês aqui. De um lado aqui está Clemente de Alexandria, tá? Foi um escritor teólogo, apologista, mitógrafo, cristão, grego, nascido em Atenas, um grande homem. Clemente de Alexandria nos diz que quando Tiago estava conduzido ao lugar do seu martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento, caindo aos seus pés para pedir-lhe perdão,
professando-se ser cristão e decidindo que Tiago não receberia sozinho a coroa do martírio. Por isso, ambos foram decapitados juntos. Clemente Alexandre vai falar que quando Tiago estava caminhando para ser morto, Tiago pregando, falando de Jesus, falando do Evangelho, fazendo aquilo que nós estamos trabalhando aqui teologicamente, evangelizando, mesmo indo para a morte, ele falando de Jesus, falando da salvação. Clemente Alexandre vai falar assim, que chegou uma hora que o soldado que estava levando ele ali, estava carregando ele ali, largou a espada, largou tudo e falou, olha, eu não quero mais levar Tiago para ser morto, porque eu também tenho que morrer com ele, porque eu quero confessar esse Jesus Cristo. Ele largou a espada e foi morto, junto com o Tiago ali. Ou seja, mesmo na hora de morrer, Tiago teve um poder emandado do céu, revestido dessa autoridade espiritual, para conseguir ganhar uma alma para Jesus. Isso é impactante demais, irmão. É um evangelho diferente do que nós ultimamente temos visto por aí no século XXI. Um evangelho cheio de politicagem, cheio de cobiça, um evangelho antropocêntrico. Isso não é o evangelho. Esse revestimento do Espírito Santo para ser testemunha de fato, um revestimento para, mesmo na hora da morte, testemunhar este evangelho, testemunhar esta boas novas, essas boas notícias que é o evangelho de Cristo Jesus. A pergunta que eu faço para você é: qual é o evangelho que estamos pregando para os demais povos ouvir? Que evangelho que é este? O investimento serve para isso. A função primordial é essa: capacitar o discípulo para pregar, dar autoridade para o discípulo pregar, mesmo diante da morte. Isso é o evangelho. Isso é o cristianismo que C.S. Lewis vai falar no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Não pode ter surgido na mentalidade do homem. Não pode ser uma invenção humana, pois é algo escandaloso. Isso é o cristianismo. O cristianismo é quando você olha a sua insuficiência na suficiência de Cristo. O cristianismo é quando você observa que a vida aqui não tem lucro nenhum se você não tiver Cristo. Quando você observa o Evangelho, você entende que o homem não tem angústia. O homem ele é angústia quando o homem está longe de Deus. Você entende que o homem não tem fome. O homem é a própria fome, pois ele é nefesh, ele é uma alma vivente. E essa fome vai continuar enquanto o homem não se alimentar do eterno. Isso é o Evangelho que Paulo aborda, que combateu o bom combate, que acabou a carreira guardando a sua fé porque ele fora revestido de poder para ser testemunha, para ser mártir. Bom, pessoal, vamos lá. Agora eu vou falar sobre os 4 erros principais que nós cometemos na hora do evangelismo. Vamos lá, quero que você anota, quero que você coloca no papel. Óbvio que tem muito mais coisas, tá? Mas eu dei uma pincelada, um resumo aí de 4 grandes erros que nós cometemos ao evangelizar. Vamos lá. O primeiro grande erro é usar a imposição ao invés da persuasão. É querer que as pessoas venham à fé através de uma forma impositiva. Nosso propósito é apresentar um conhecimento acerca de Deus e não forçar uma conversão. Ou seja, precisamos tomar cuidado com isso, que é um dos maiores erros que nós cometemos, é pessoas tentando evangelizar, e ao invés de salvar uma vida para Jesus, condena a pessoa para o inferno. Porque está tentando forçar uma conversão. Isso não é tarefa do pregador. Falamos isso na aula passada, quando abordamos aí sobre a atalaia e o Espírito Santo, o papel do atalaia e o papel do Espírito Santo. Você alerta, você anuncia, você tenta trazer um despertamento, porém quem de fato desperta é o Espírito Santo. Quem de fato convence e converte é o Espírito Santo. Então, cuidado com essa imposição, porque normalmente eu vejo muitos evangelismos por aí, essa imposição sendo proposta pelo fato da soberba, da pessoa que está evangelizando se sentir superior àquela pessoa que está sendo evangelizada. Irmão, entenda uma coisa: se você foi amado e achado pela graça de Deus, como vamos nos sentir superior?
Nós somos outros mendigos apontando para um outro mendigo. Onde está o pão? Somos todos carentes deste pão, que é o pão da vida. Se Cristo não nos alimentar deste pão, pereceremos de fome. Somos mendigo apontando para outro mendigo. Onde está o pão? Lembre-se disso. Não precisa tentar trazer uma imposição para alguém. Não. Tenta anunciar o Evangelho. Fale de Cristo. Fale de Jesus. E deixa que o Espírito Santo vai trabalhar e converter naquela pessoa. Segundo grande erro que normalmente os evangelistas cometem na hora de evangelizar é falar de cristianismo sem falar de Cristo. Geralmente apresentamos coisas acerca da fé sem apresentar a obra do Evangelho feita por Jesus. O que é isso, Juan? Normalmente nós falamos de costumes, falamos de milagres, falamos de muitas coisas, esquecemos de falar do Evangelho de fato feito por Cristo, que é a obra dele na cruz. A salvação, a justificação, feita por Cristo ali, Jesus salvando o pecador. Às vezes nós falamos tanto de uso e costume, falamos tanto de bolo, de refrigerante que vai ter na igreja, que vai ter isso, que vai ter aquilo, e esquecemos de falar de Cristo. Apresentamos coisas acerca da fé, óleo ungido, isso, aquilo, e esquecemos de falar da obra de Cristo. Então, foque em Cristo. O tema tem que ser Cristo. Lembra das estrelas ali que apareceu para os magos do Oriente? A estrela surgiu apontando para Cristo, levando os magos para Cristo. Seja como aquela estrela, não para você ser uma estrela, mas se for para iluminar alguma coisa, aponte, ilumine, apontando para Cristo. Jesus tem que ser o foco do seu discurso, Jesus tem que ser o foco do seu sermão. O terceiro maior e grande erro também que nós cometemos na hora do evangelismo é apresentar um falso cristianismo. Apresentar um falso cristianismo é falar apenas sobre vitórias e sucesso financeiramente, falsas mensagens que geram falsas conversões e que geram um falso cristianismo. O que normalmente eu vejo muitos evangelistas cometendo um grande erro aí é falar ou abordar, ensinar um falso cristianismo. Falar de teologia da prosperidade, falar que você vai ter vitória, falar que você vai ter conquista, você vai ter sucesso em todas as áreas. Não que a pessoa não vai ter vitória, não que a pessoa não vai ter sucesso. Só que o Evangelho não se trata somente disso. O Evangelho se trata da maior vitória que conquistamos, que é a salvação, que é a vida. Então, precisamos aí lembrar disso. Não apresentar um falso cristianismo. Porque um falso cristianismo vai tornar uma falsa conversão. E uma falsa conversão vai gerar um falso cristianismo, um falso evangelho. É pessoas que se propagam evangélico, mas não tem uma vida de evangelho. É uma pessoa que se propaga cristão, mas não se parece seguidor de Cristo. Então, vamos apresentar de fato a essência do evangelho. Quarto maior erro que normalmente nós cometemos na hora de evangelizar é, na hora do apelo, a pessoa convidar para a igreja e não para a fé e para o arrependimento. É claro que os convertidos são congregados na igreja, mas eles são convertidos não porque congreguem uma igreja, mas convertido porque um dia teve fé e se arrependeu. Então, um dos maiores erros também é você está evangelizando a pessoa ali, seja por panfleto, na rua, você evangelizando, você abordou, falou de Cristo, falou do Evangelho, você viu que a pessoa chorou, você viu que a pessoa ali sentiu mesmo o Espírito Santo convencendo ela daquele mau caminho. Aí o que você faz? Você faz um apelo para ela ir no culto. Só que você esquece que o primordial, o apelo principal é você convidar aquela pessoa a se arrepender dos seus maus caminhos, a aceitar a Cristo e pedir para Cristo aceitar ele, né? Porque ele foi encontrado pela graça. Nós não damos o primeiro passo. Quem dá o primeiro passo é Cristo, pela sua graça. Ele que nos alcança. Então, se aquela pessoa que está sendo evangelizada chorou, você viu que se arrependeu, chama aquela pessoa para fazer ali de uma análise, sabe? De olhar para si mesmo e falar, eu não sou nada, eu preciso de Cristo, eu reconheço Cristo como meu Salvador, como meu Senhor, eu me arrependo. Faz um apelo voltado para o arrependimento. Depois que essa pessoa de fato se arrependeu, sim, você convida para um templo, você convida para a sua igreja local, você convida para uma igreja local, nem que não for a sua, você convida. Mas
A parte primordial é que uma conversão ela é gerada pelo arrependimento e não por ir para a igreja. Mas é óbvio que os salvos, as pessoas convertidas congregam, né, de fato, só que não é porque ela congrega que ela é salva, é porque ela se arrependeu primeiro. É porque ela confessou a Cristo primeiro. Então, lembre-se disso. Primeiro você faz o apelo para o arrependimento e para Cristo. E depois sim você convida para a igreja local. Métodos evangelísticos. Quero que você anota isso também, tá? Primeiro método explícito. Começa ao falar do evangelismo de uma forma clara e explícita, tá? Ou seja, você é literalmente explícito em suas palavras, tá? Você faz uma abordagem e começa a evangelizar aquela pessoa. Segundo método apologético, tá? Se engaja a defesa da natureza da fé. Normalmente é aquele evangelismo, né, que você aborda com um ateu, você questiona um ateu, você questiona a fé de uma pessoa, você vai falar sobre a fé daquela pessoa e vai abordar com a sua fé. É um método apologético. É bom mesmo para pessoas que se acham sábios demais, ateus, filósofos, tá, gente? Pessoas que já têm uma certa religião, e você então vai fazer um método apologético, mostrando a fé daquela pessoa e falando da sua fé. E o terceiro é o método contra-evangelístico. Eu acho muito interessante isso, porque você pode fazer isso ao conversar com a pessoa sobre a fé dela e argumentar sobre o pensamento dela. O que seria isso, mano? Seria você pedir para a pessoa te evangelizar. Um exemplo, tá? Eu tô dando exemplos aqui, tá, gente? Você chama a pessoa para te evangelizar e fala assim, olha, chega uma pessoa ali que é muçulmana, que é mormon, né? Chega na pessoa e fala assim, olha, eu quero saber um pouco sobre a fé de vocês. E a pessoa começa a te evangelizar, começa a falar da fé dela, do pensamento dela, do pensamento da religião dela. E aí você então começa a falar de Cristo. Você começa a apresentar agora a sua fé, a sua interpretação bíblica, mostrar a Bíblia para aquela pessoa. Então o método, tanto apologético como contra-evangelístico, é semelhante. Tá? A diferença é que um vai tratar muito, especialmente, sobre apologética, sobre você falar sobre a sua fé e defender a sua fé. Tá? O outro é quando você pede para aquela pessoa, método contra-evangelístico, é quando você pede para aquela pessoa te evangelizar. Um exemplo, uma pessoa de uma outra religião, tá? Tem que ser de uma outra religião. Você pede para aquela pessoa te evangelizar e então agora você vai falar da sua visão de fé, do que é o cristianismo, do que é o evangelho de Cristo, e você vai evangelizar aquela pessoa. Então são métodos aí muito bom para você, pelo menos, ter uma ideia, né, de como funciona. Tem vários métodos, tá, gente? Tem mais de 10 métodos aí, se você pesquisar na internet, pesquisar em livros também. Tem um livro muito bom de John Piper, chama Evangelismo e Missões. Estou usando muito ele para dar aula para vocês aqui. É muito bom. Lá, conclusão, tá? Nosso último slide aqui, achei muito interessante. Fiz esse slide para vocês com uma forma devocional, tá? Jesus não tem que ser apenas compreendido racionalmente. Ele tem que ser devorado, pois não é uma logia ou uma lógica apenas, e sim um pão. Ele é o pão da vida. Às vezes, no processo da evangelização, vamos ter que saber lidar com racionalistas e fideístas. O que é isso, Juan? Pessoas que acreditam que tudo tem que se explicar, ou pessoas que acreditam que a fé não tem explicação ou uma razão. Com esse, precisamos apresentar não uma inteligência racional e nem uma inteligência fideísta, mas uma inteligência humilhada. No processo da evangelização, precisamos entender isso. Cristo não tem que ser entendido apenas. Ele não é uma logia, ele não é apenas um estudo. Ele é o pão da vida. Ele tem que ser, de fato, você tem que se alimentar dele. Tem que ser experimentado também. E vamos encontrar pessoas dentro deste processo da evangelização que são racionais demais, sabe? Pessoas que acham que tudo tem que se explicar. Tudo se explica racionalmente. E esses não conseguem entender a fé. Vamos encontrar também pessoas opostas a isso. Pessoas que acham que não precisa de nenhuma explicação, porque tudo é pela fé. Pessoas fideístas,
O Evangelho não é racionalista, o Evangelho não é para fideísta. O Evangelho é para pessoas que entendem que um dia a razão se prostra diante do Verbo encarnado. Precisamos entender isso, que tanto os racionais como os fideístas, ambos estão longe, distante daquilo que nós chamamos dentro da teologia sistemática, dentro da teologia contemporânea, de inteligência humilhada. É quando a razão se prostra ante ao Verbo encarnado. E onde a fé demais não te cega no ponto de você esquecer que ainda existe um Deus que fala tanto pela natureza como pelas suas escrituras. Lembrando, para me finalizar aqui, que a natureza é um livro das obras de Deus e a Bíblia Sagrada é um livro das palavras de Deus. Então, ao estudarmos as obras de Deus, a natureza, e ao estudarmos as palavras de Deus, a Bíblia, precisamos chegar em uma única conclusão. Tem que estar na mesma conclusão. Se não estiver na mesma conclusão, ou estamos interpretando um livro errado, ou o outro errado, ou os dois errados. Gente, Deus venha te abençoar grandemente. Quero aqui apresentar, nacionalizar, como fazer a prova online. www.ead.ibcam.com.br. Entre com o seu usuário, coloque a sua senha, então são 6 números referentes à sua data de aniversário, seu e-mail obrigatório, clique no nome da matéria no fim da página, Evangelismo e Missões. Entre com a senha Evangelismo 04.1 com minúsculo, sem espaço. Deus abençoe você grandemente, um forte abraço e até a próxima aula, querendo Deus.